personalidade e o uso de perfumes preferidos. Então, que uma coisa tem a ver com a outra. Uma relação da personalidade, a gente opta ou desdenha, por assim dizer, um perfume em função do que aquele cheiro representa pra gente. Eu decidi, então, dividir em famílias, né? Hoje, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho dos florais e dos amadeirados. Então, o que isso quer dizer com relação à nossa personalidade? E aí, para ficar de uma forma mais direta, eu coloquei sempre duplinhas, né? Então, hoje vão ser os florais e os amadeirados. Muito importante a gente sinalizar inicialmente que todo perfume que a gente escolhe utilizar, ou é o nosso perfume de preferência, ele vai ter uma relação direta com a nossa personalidade. E também é como se fosse uma roupa invisível, né? Eu até trouxe fragmentos de um livro aqui que diz assim: as fragrâncias falam uma linguagem própria. Elas conseguem expressar melhor do que qualquer palavra os sentimentos mais sutis. A escolha de uma pessoa que uma pessoa faz por um determinado perfume e a maneira como ele, o perfume no caso, né, reage em sua pele revelam muitas coisas sobre ela, sobre a pessoa. Até mesmo questões relacionadas à alimentação, que a gente também falou que tem a ver com a pele e a interação que ela tem, então, com o aroma que nós gostamos. Por isso que é muito comum um perfume ou um shampoo numa pessoa ter um cheiro, que a gente às vezes até gosta, e na nossa pele, no nosso couro cabeludo, ter um outro cheiro totalmente diferente, que às vezes a gente, mesmo sendo o mesmo perfume, a gente não vai gostar. Então, falando um pouquinho dessa característica dos aromas florais, né? Num geral, eles acrescentam elegância, sutileza a um perfume. Porque quando a gente fala em perfume, nós não estamos falando de uma nota isolada. Nós estamos falando que dentro daquele perfume a gente vai ter amadeirados, florais, especiarias em alguns cheiros de ervas, né? Muito bem. Então, nós espelhamos as nossas emoções de acordo com o cheiro. Se a gente começa a falar de cheiros que para nós teve uma memória olfativa agradável, a gente lembra uma idade, uma pessoa, um local aprazível, uma data, ele é compactado assim no nosso cérebro. Então, a gente espelha uma reação de acordo com aquilo. O mesmo se dá com uma memória olfativa ruim. Pois bem, o que quer dizer então uma mulher, vamos utilizar uma mulher, né, que gosta de perfumes florais, assim, é o seu preferido, é o que faz com que ela se sinta melhor. Na verdade, tem o lado positivo, que é o delicado, o envolvente, o sutil, geralmente aquela mulher que quando expõe as suas opiniões, as suas decisões, é de uma forma mais com sutileza, com delicadeza, e que ela acaba muitas vezes, ou em algumas vezes, aceitando ou sendo aceita a sua opinião em função disso. Agora, falando sobre personalidade, é claro que para se ter um efeito nas emoções e tudo mais, apenas os óleos essenciais. Isso é bem destacado, mas também a gente tem uma influência no nosso comportamento com as essências, nem que seja a sensação de bem-estar, de poder, de se autoafirmar. Então, florais, a parte positiva para uma mulher que gosta de florais é delicada, é envolvente, o floral representa o feminino, né? No entanto, o outro lado pode envolver muita indecisão, ou aquela pessoa que não consegue tomar as suas opiniões ou atitudes sozinha, sempre precisa primeiro do apoio ou de uma palavra do esposo, de um superior, do esposo, de um chefe, de um pai, né? Ou de uma pessoa que tem uma influência muito grande na vida daquela mulher, que a gente está falando de mulher, né? Então, a gente tem sempre os dois lados da situação. Os florais, ao mesmo tempo que se fala em delicadeza, se pode pensar que há uma fragilidade, devido à indecisão que eu falei agora há pouco. Só que não são sinônimos. O floral não é sinônimo de fragilidade. Ele pode vir a ter traços de uma pessoa que pode ser indecisa. É claro que a gente está falando em linhas gerais. Toda regra, ela tem exceção.
E o que que leva uma mulher a gostar de usar um perfume amadeirado? Que é natural que se goste também na presença de uma outra pessoa, né? Então, eu gosto de sentir um perfume amadeirado no marido, no namorado, por exemplo. Mas o usar, na verdade, não tem a ver com sexualidade, não, tá? Os estudos feitos, eles apontam para padrões de personalidade. Então, possivelmente, uma mulher que gosta de perfumes amadeirados, além de ter essa parte positiva, de ser vista como uma pessoa da decisão e tudo mais, que eu comentei anteriormente, ela possivelmente precisou muito cedo na vida ter que tomar decisões sozinha, ou precisou ser mãe e pai ao mesmo tempo de seus filhos, ou ainda que não tenha filhos, decidiu por muito cedo morar sozinha, tomar as rédeas da sua própria vida. Então isso caracteriza o poder de decisão dela. Claro que se a gente olha por um outro lado, se essa pessoa é casada, um dos conflitos que podem existir é como se fosse um navio com dois... me fugiu agora a palavra. Com dois marinheiros, eu não sei se é essa a palavra. Com dois que vão dirigir aquele navio, né? Não é a palavra certa, mas enfim. Então, possivelmente pode haver tipos de conflito nessa questão. Ou, se a pessoa ela consegue ter a sua opinião tão forte, né, traços de teimosia e não é que seja uma coisa assim que a pessoa faz por vontade. Eu quero que a minha decisão seja certa e assim vai ser e é a única. Não, é porque foram formas de sobrevivência que essa pessoa precisou ter na juventude ou na adolescência ou de alguma forma, né, em outros momentos da vida. Então, o amadeirado, ele além de caracterizar uma pessoa forte, uma estrutura sólida, ela também tem esses dois lados, como também nos florais, né? Ela vai ter a sua atração pela elegância, por ser vigorosa, num bom sentido, mas também tem o outro lado que se refere a, se for casada, mandar no marido, ou, né, coisas nesse nível assim. Em contrapartida, se a gente pensa nos perfumes, nos homens, né, árabes ou do Mediterrâneo, para aqueles lados também da Índia, a gente vê que são perfumes e homens que têm essa característica de se comunicar mais pela essência do que, de fato, pela aparência, né? Então, um olhar mais aprofundado, mais que parece que quer dizer alguma coisa, né? E, de fato, é bem isso. Tanto que na Índia, por exemplo, existem perfumes bem característicos que são chamados Attar. Nesse perfume não vai nada de álcool, né? A gente falou em momentos anteriores sobre a diferença de perfumes com base alcoólica, né? O primeiro que foi da história da Rainha da Hungria, isso eu comentei na live passada. E os perfumes que anteriores a esse eram feitos como o Attar, né? Que esse específico do Attar é em óleo essencial de sândalo, e ali se utilizam outros óleos para dar aquela característica do perfume. Existem Attares que demoram 10 anos para ficar prontos, né? Então, imagina a concentração desse aroma. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês se identificam, se preferem, no caso, os florais, os amadeirados, ou ainda não chegou a nota olfativa que vocês aqui que estão comigo preferem utilizar. No mais, seria isso, um pouco de conteúdo para a gente poder conversar um pouquinho mais. Eu pergunto alguma dúvida. Difícil, embora exista, é difícil achar pessoas que não gostam de utilizar um cheirinho, um perfume, né? E quando a gente falou em perfumes importados ou em perfumes nacionais, a gente também falou da concentração de aromas, na verdade, de óleos essenciais ou de essências, dependendo de como o perfume foi feito, né? A gente sabe que os perfumes importados, eles fixam mais porque eles têm um percentual maior de essência ou de óleos essenciais ou de uma combinação dos dois. Mas se a gente olha a pirâmide olfativa dos perfumes, né, mais característicos, como por exemplo, eu até trouxe meu creme de J'adore aqui, o perfume ele tá sem a tampinha, então eu trouxe, né, ele tem óleos de bergamota, tem algumas flores que dão toda essa delicadeza. Opa! Ao vivo acontecem essas coisas. Toda essa delicadeza de que
gatos. Toda essa delicadeza em que a gente estava falando dos florais. É envolvente, dá o poder pessoal, porque tem o óleo essencial de bergamota, e isso trabalha a autoestima, trabalha toda essa questão relacionada a pessoa, às vezes, ter ou querer se expressar, mas se esconder atrás talvez até padrões, né, de como foi criado, ou de não conseguir se expressar de uma maneira mais espontânea possível. Então, trabalhamos com óleo de bergamota nesse sentido. E o perfume e o creme corporal do J'adore tem o óleo, um dos óleos, né, de bergamota. Por isso que se sente muito bem a gente utilizando esse perfume, né? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Hoje seria isso. Amanhã a gente vai falar sobre outras famílias, né? Os cítricos e os mais com notas herbais, sobre as famílias olfativas e a relação que elas têm com a nossa personalidade ou de algumas pessoas que vocês conhecem, né? A gente vai passar a ficar mais reflexivo, no mínimo, quando sentir um perfume com alguém, a gente começa a conhecer a pessoa também por esse outro lado. Claro, dentro da psicoaromaterapia que é com que eu trabalho, a psicologia mais a aromaterapia clínica, a gente utiliza os óleos essenciais para fazer esse teste olfativo, muitas vezes, né? Não perfumes, que é um composto muito grande de óleos essenciais ou essências. Para se ter ideia, um perfume, eu tenho uma especialização em perfumaria terapêutica e funcional. Para se fazer um perfume, a gente pode ter um perfume que vá de uma nota, duas, né? Por exemplo, óleo de sândalo com rosas, tipo no estilo Attar, até 300 notas olfativas para se fazer um perfume. Mas a minha linha de trabalho é mais uma linha personalizada. São os psicoaromas, né? Tem a ver com a personalidade da pessoa, só com óleos essenciais, bem como a parte da perfumaria terapêutica e funcional, né? Então ela foge um pouquinho do que seria algo de linha, porque a minha linha é totalmente personalizada, feito para a pessoa X, Y, Z. Então essa é a minha profissão, né? Que tanto eu amo e quero levar para o resto da vida. Eu vou deixar um abraço perfumado.